Análise regressiva é quando a gente vai tentar não só entender o enredo da vida atual, né, da pessoa, mas também buscar entender os eventos e experiências passadas daquele indivíduo. E como essas experiências, elas influenciam a vida e o comportamento desse indivíduo no dia a dia, né? A gente vai, através de uma análise regressiva, a gente vai investigar os traumas, os complexos e os padrões comportamentais que foram enraizados no processo desse indivíduo, né? Por experiências passadas, por traumas, por repressões, por uma série de padrões, uma série de autorregulações que a gente passa na nossa vida, não só por nós mesmos, mas pela família, pela cultura, pela sociedade. E buscar compreender, então, neste passado, nessa análise regressiva, as origens e os efeitos de tudo que a gente consegue, de alguma forma, identificar como a vida atual do indivíduo. Então, a gente vai tentar buscar, numa análise regressiva, talvez, o que possam ser as fontes de processos que estão sendo problemáticos no momento, mas que têm as suas raízes, né, num passado, numa vivência individual que não acontece nos dias atuais, mas sim em eventos traumáticos, em experiências passadas, que de alguma forma, dentro do processo terapêutico, a gente vai tentar compreender as origens e esses efeitos dentro do processo de quem se coloca no setting terapêutico. Então, a gente vai tentar guiadamente reviver e explorar emocionalmente eventos significativos do passado dessa pessoa. Não simplesmente porque a gente quer colocar a pessoa em contato com um ambiente que foi traumático, mas para permitir que essa pessoa revisite esses conteúdos inconscientes e entenda como essas experiências, de alguma forma, sofreram associações com experiências atuais ou até com experiências futuras, né? Como que esses eventos traumáticos, de alguma forma, eles marcam a maneira como a gente reage a situações parecidas. É como se a gente estivesse tentando mapear processos que foram, de alguma forma, machucando o indivíduo, deixando uma marca no indivíduo, no sentido em que ele repete essas vivências sem ter consciência de que essa repetição está acontecendo. Então, o objetivo não é só relembrar esses eventos traumáticos, é moldar como esses padrões psicológicos e como essa identidade dessa pessoa que está no processo de análise foi moldada por esses eventos específicos. É tentar achar uma maneira em que esses processos não sejam esquecidos, mas que eles sejam ressignificados de uma maneira menos conflituosa para o indivíduo. Que ele consiga reagir a situações parecidas para além deste mecanismo quase automático que se instaura quando a gente passa por um processo traumático, né? A gente repete os mesmos padrões de comportamento sem que a gente tenha consciência de que esses padrões eles estão sendo repetidos. Então, o analista vai atuar nesse sentido como um guia, né, que vai auxiliar o processo dessa pessoa e vai ajudar essa pessoa a explorar esse passado de uma forma construtiva e terapêutica, não simplesmente de uma forma traumática e carregada de sentimentos negativos. A gente está buscando iniciar um processo de cura, iniciar um processo de transformação, muito mais de transformação do que de cura, porque a cura é como se a gente estivesse partindo do pressuposto de que esse sistema está doente, e não necessariamente esse
sistema está doente, ele só pode estar disfuncional. Ou as manifestações desse sistema podem estar se dando de forma disfuncional. Então, por isso até que o Jung vai tentar se distanciar o máximo possível de diagnósticos fechados, né? De fechar diagnósticos para as pessoas que se colocam em análise. Porque para a gente, o que interessa não é dar um nome a uma síndrome, a um processo, ou encaixar a pessoa num diagnóstico clínico. O que interessa para a gente é trazer um equilíbrio mais saudável para esse indivíduo, dentro da própria vivência dele e dentro das peculiaridades da existência. Às vezes, né, o que a maioria pode identificar como sendo um processo saudável, nem sempre vai ser a escolha da vida dessa pessoa. E a gente não está querendo tirar a pessoa do padrão individual dela e colocar num padrão aceitável pela sociedade. Muito pelo contrário, a gente está querendo arrumar um caminho em que a pessoa possa, ao mesmo tempo se sentir pertencente a um coletivo, né? Pertencente a processos coletivos de uma forma adaptada, mas que essa pessoa também consiga adaptar a vivência dela às demandas próprias, às demandas individuais, aos processos que não estão ligadas a uma adaptação externa, e sim a uma adaptação de vivência interna e de quais são os planos de vida que essa pessoa tem para si.